recibos, aluguel, carro, anos pagando tudo. E coloquei nas mãos do noivo dela. Ele leu. O sorriso sumiu. Ela viu a expressão dele mudar e entendeu que tinha destruído tudo sozinha. Ela disse aquilo em voz alta, sem hesitar, sem piscar, com aquele sorriso que eu conheço desde que ela tinha 6 anos de idade e já sabia exatamente qual expressão usar para conseguir o que queria. 5 palavras que ela lançou para a mesa como quem descarta uma carta que não serve mais, sem nem olhar para o meu rosto, sem nem pausar a conversa que estava tendo com a sogra sobre a decoração da cerimônia de casamento, como se eu fosse um detalhe de cena, como se eu fosse a peça de fundo que completa o ambiente, mas que ninguém precisa nomear. Os sogros riram, um riso educado, contido, daquele tipo que as pessoas produzem quando não sabem bem o que está acontecendo, mas acham mais seguro acompanhar do que questionar. A dona Marta, mãe do Henrique, levou a taça de vinho à boca com um sorriso que tentava ser gentil, mas era só constrangimento disfarçado. O seu Abelardo, o pai, bateu levemente na mesa com os dedos como quem muda de assunto sem precisar dizer nada. E o Henrique, meu futuro genro, esse me olhou de um jeito que eu ainda não consigo decidir se foi pior do que o desprezo ou melhor do que a indiferença. Ele me olhou com pena. Pena. Sabe o que a pena faz com uma mulher de 68 anos que passou a vida inteira sustentando as aparências de quem agora sente pena dela? A pena não dói como a humilhação direta. A pena corrói. A pena diz: eu estou te vendo, mas não te considero uma ameaça, não te considero uma igual, não te considero nada que mereça explicação ou respeito. Apenas uma figura que merece compaixão de longe, como se você fosse frágil demais para entender o que está acontecendo ao seu redor. Eu não sou frágil. Nunca fui. Mas eu sorri, porque aprendi com a minha mãe, que era nordestina do Piauí e não dava um passo fora do que havia planejado, que existe uma diferença fundamental entre reagir e responder. Quem reage, age no calor. Quem responde, escolhe o momento. E eu havia escolhido aquele momento semanas antes de ele acontecer. Me levantei devagar da cadeira, com aquela calma que vira estranheza quando você está com raiva por dentro e paz do lado de fora. Peguei os pratos que estavam à minha frente, depois os do Henrique, depois os da sogra. Fiz o que ela pediu, porque o que ela havia me pedido era irrelevante diante do que eu estava prestes a fazer. Fui até a cozinha, coloquei tudo na pia com cuidado, sem barulho de louça, sem portão batendo, sem nada que denunciasse o quanto aquilo havia me atingido. Ouvi, da cozinha, a conversa voltando ao volume normal lá na sala. O pai dele falando sobre uma viagem a Portugal que o casal planejava fazer depois do casamento. A Beatriz rindo daquele riso de apresentação que ela reserva para quando quer parecer despreocupada. Portugal. Com o dinheiro de quem? Eu me perguntava enquanto abria a torneira. Com a aposentadoria de quem? Com o suor de quem? Com o silêncio de quem? Enxuguei as mãos no pano de prato que estava dobrado sobre a borda da pia. O pano que eu havia lavado e passado na quinta-feira, como faço toda semana, como faço há 4 anos nessa cozinha, que tem o meu nome na escritura, mas que eu havia deixado de chamar de minha com uma lentidão que só percebi quando era quase tarde demais. Respirei fundo. Não de nervosismo, de preparação. Fui até o corredor. Peguei a minha bolsa, que estava pendurada no cabide de madeira que o Antônio havia pregado na parede 18 anos antes, quando a gente ainda morava junto nesse apartamento e ele achava que precisava de um lugar para as chaves. Abri a bolsa. Senti sob os dedos o maço de documentos dobrados dentro do envelope pardo, o mesmo envelope que eu havia tirado da minha gaveta naquela manhã de domingo, antes de sair de casa para o jantar, sabendo exatamente o que ia fazer com ele. O doutor Fábio havia me dito, semanas antes, sentado naquela mesma mesa de jantar com o caderno e a caneta. Rosária, o momento ideal é quando o Henrique estiver presente com a família dele, antes de qualquer movimentação de bem, antes de qualquer conversa sobre transferência. Você precisa que ele saiba a verdade com os pais dele do lado, com testemunhas, para que não haja revisão de versão depois. Eu havia entendido cada palavra. Quando a Beatriz me convidou para aquele jantar específico, um jantar de família com os futuros sogros, para formalizar a aproximação antes do casamento, eu reconheci a oportunidade. Ela me convidou para servir.
Perfeito. Eu ia aparecer, mas não para servir. Voltei para a sala com o envelope na mão. Me sentei à cadeira que havia ficado vazia depois que me levantei. Ninguém prestou atenção, porque eu era invisível. Era a empregada da família, lembram? As empregadas podem entrar e sair sem que a conversa precise pausar. Abri o envelope com calma. Tirei os documentos, um por um, e os organizei na minha frente sobre a toalha de mesa que eu mesma havia passado antes de o jantar começar. Quando tudo estava arrumado, olhei para o Henrique. Ele estava explicando algo para o pai sobre o projeto de infraestrutura no qual trabalhava. Parou quando percebeu que eu estava olhando para ele com documentos na mão. Henrique, eu disse. A voz saiu firme, sem tremor, sem urgência, sem emoção excessiva, só clara. Antes de continuarmos essa noite, preciso que o senhor leia algumas coisas. São documentos que dizem respeito ao apartamento onde você e a Beatriz pretendem viver depois do casamento. Silêncio. Coloquei os papéis nas mãos dele. Ele olhou para mim, olhou para a Beatriz, depois olhou para os documentos e começou a ler. Havia naquele maço organizado com a precisão de quem passou 34 anos como servidora federal e sabe que papel sem assinatura não vale nada. A escritura original do apartamento, com o meu nome como proprietária, lavrada em cartório no ano de 2006. Os comprovantes de transferência bancária dos últimos 48 meses, onde ficava clara a minha contribuição mensal de R$ 2.300 para as despesas do imóvel enquanto a Beatriz morava lá. O contrato de financiamento do veículo, um Hyundai Creta 2020, onde meu nome aparecia como responsável financeira do crédito, num total de R$ 87.600 parcelados em 60 meses. E os comprovantes de pagamento de condomínio, IPTU e manutenção predial que eu havia honrado sem atraso nenhum desde 2020. Henrique levou mais tempo do que eu esperava para ler. Virou cada folha devagar. Releu alguns trechos. O pai dele esticou um pouco o pescoço tentando ver o que era, mas não perguntou. A mãe deixou a taça de vinho intocada pela primeira vez desde que tinha chegado. A Beatriz ficou olhando para mim com aquele sorriso congelado que é o sorriso de quem está calculando qual versão vai usar. Eu vi ela calculando. Conheço esse rosto desde que ela tinha 6 anos e quebrou o vaso da sala e disse que havia sido o gato. A gente não tinha gato, mas ela disse com tanta convicção que meu marido ficou em dúvida por 2 dias. Eu nunca fiquei em dúvida. Vi o momento exato em que o sorriso do Henrique sumiu. Não foi brusco. Foi como quando você apaga uma luz com o dimmer, lentamente, até a sala ir ficando escura sem que você perceba o exato segundo em que ficou. A confusão veio primeiro, porque ele estava lendo e não estava entendendo o que aquilo significava no contexto do relacionamento deles. Depois veio a compreensão. E depois veio alguma coisa que não era raiva. Era a expressão de quem percebe que foi mantido num cenário cuidadosamente construído e que esse cenário acabou de desmoronar. A Beatriz viu a expressão dele mudar. Não tenho como descrever o que passou pelo rosto dela naquele momento, sem usar palavras que não merecem ser ditas em voz alta. Mas posso dizer o que vi. Vi minha filha de 41 anos, administradora de empresas formada, mulher que havia passado anos construindo uma versão de si mesma que a colocasse em patamar social diferente do que a família de origem representava. Vi essa mulher perceber, naquele jantar de domingo no apartamento que nunca foi dela, que ela havia destruído tudo sozinha. Eu não disse mais nada naquele momento. Não precisava. Os documentos falavam por mim com uma precisão que nenhuma palavra minha teria. E enquanto o silêncio tomava conta daquela sala, o mesmo silêncio que eu havia engolido em seco tantas vezes nos últimos 4 anos, o mesmo silêncio de quem finge não ouvir o que está sendo dito sobre ela quando sai da sala, o mesmo silêncio de quem passa o pano na pia enquanto a filha apresenta o apartamento dela como se fosse próprio, enquanto esse silêncio finalmente era dos outros e não mais meu, eu permaneci sentada, com as mãos sobre a mesa, sem mover um músculo do rosto. Quem grita, perde. Quem espera, ganha. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali. Porque aquele domingo não caiu do céu. Aquele domingo foi construído, tijolo por tijolo,
durante semanas de planejamento e 4 anos de observação. Meu nome é Rosária Pimentel Cavalcante. Tenho 68 anos e passei 34 deles como servidora do INSS. Não entrei no serviço público por falta de opção. Entrei porque queria estabilidade, porque sabia que estabilidade era a única base sobre a qual se constrói qualquer coisa que dure. Aprendi isso vendo meu pai, que era trabalhador rural no interior do Piauí, perder a safra num ano de seca e ver tudo o que havia construído em 12 meses se desfazer em 3 semanas. Aprendi que dependência da natureza, dependência dos outros, dependência de qualquer coisa fora do seu controle é uma vulnerabilidade que cedo ou tarde te apresenta à conta. Por isso me concursei. Por isso estudei à noite durante 2 anos, enquanto trabalhava de dia num comércio de tecidos no centro de Goiânia. Por isso, quando passei, nunca mais larguei. 34 anos no mesmo órgão, começando como assistente administrativa e terminando como analista de benefícios, com 3 promoções intermediárias e uma ficha funcional sem nenhuma advertência, nenhuma falta não justificada, nenhum procedimento aberto. Aposentei com a aposentadoria integral. Não porque tive sorte, porque não faltei um dia sequer de cumprir o que era necessário para ter direito ao que era meu. Conheci o Antônio aos 26 anos numa festa de aniversário da minha prima, em Aparecida de Goiânia. Ele era eletricista industrial, homem de poucas palavras e muita consistência. A gente não namorou muito tempo antes de casar, 6 meses, e eu sabia que era ele. Não porque era perfeito, porque era honesto. Porque quando eu disse que queria comprar um apartamento antes de ter filhos, ele concordou sem hesitar e passou os 2 anos seguintes economizando metade do salário junto comigo para a entrada. Porque quando eu disse que não queria depender de ninguém, ele me olhou como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. 41 anos de casamento, 2 filhos. O Roberto, que foi embora para Brasília cedo e fez a vida lá, que me deu o Lucas, meu neto de 19 anos, amor da minha vida na geração seguinte. E a Beatriz, que ficou em Goiânia, que estudou administração de empresas, que cresceu com tudo que eu e o Antônio pudemos dar. Escola particular, cursinho, faculdade particular quando a pública não saiu no prazo dela. O Antônio morreu 6 anos atrás. Coração. Foi rápido, que é uma frase que as pessoas dizem como se fosse uma consolo, mas que para quem fica, significa que você não teve tempo de se despedir direito, não teve tempo de dizer tudo o que deveria ter dito, não teve tempo de nada, além de um hospital às 3 da manhã e uma médica jovem que se aproximou com uma expressão que eu já sabia o que significava antes mesmo de ela abrir a boca. Fiquei sozinha num apartamento de 3 quartos no setor Bueno. Não fiquei desamparada. Deixo isso claro porque não quero ser entendida como uma mulher que perdeu o chão quando perdeu o marido. O chão era meu. A aposentadoria era minha. O apartamento estava no meu nome desde que a gente havia comprado, porque fui eu quem assinou todos os documentos com o banco. O Antônio concordou que ficasse no meu nome por razões fiscais e porque ele nunca foi de se importar com quem consta no papel, só com quem sustenta o dia a dia. O que eu fiquei foi com uma tristeza que enchia os cômodos. E aí veio a Beatriz. 2 anos depois da morte do pai, ela me ligou um sábado de manhã com aquela voz de quem está com vergonha de pedir, mas vai pedir assim mesmo. Disse que estava passando por um período difícil no trabalho, tinha perdido um projeto grande, o salário havia reduzido, o aluguel do apartamento dela no setor oeste estava pesado demais. Perguntou se eu topava ela se mudar para cá, por um tempo, só para se reorganizar, não vai ser longo. Eu disse sim. Claro que disse sim. Era a minha filha. Era a mulher que eu havia criado. E eu estava sozinha num apartamento de 3 quartos, com a tristeza do Antônio em cada canto, e achei que ter alguém da família ali poderia diluir aquele peso que a ausência dele havia deixado nos cômodos. Fui a mais ingênua que já fui na vida naquele dia. A Beatriz se mudou com 3 malas e uma postura de quem chegou para ficar, não para se reorganizar. Nos primeiros meses, tudo foi razoável. Ela pagava uma parte das contas, contribuía para a alimentação, às vezes cozinhava. Era uma convivência com os atritos normais de 2 adultos dividindo espaço, mas nada que não se contornasse. Foi quando o Henrique entrou em cena que a dinâmica começou a mudar. Ele apareceu na vida da Beatriz uns 14 meses depois de ela ter chegado.
Henrique Mourão Brandão, engenheiro civil, família tradicional de Goiânia, sobrenome com história e patrimônio herdado dos avós. Exatamente o tipo de homem que a Beatriz havia dito, aos 20 e poucos anos, que queria ao lado dela. Não porque fosse superficial, ou pelo menos não só por isso, mas porque ela havia crescido me vendo trabalhar e ao mesmo tempo nunca tendo acesso ao tipo de prestígio social que o dinheiro traz quando ele não é construído, é herdado. Ela queria pertencer a um círculo que eu nunca havia habitado. E ela queria que nada na história dela entregasse que ela não havia nascido lá, inclusive eu. Nos primeiros meses do relacionamento deles, as mudanças foram sutis. Ela começou a me apresentar de formas diferentes, dependendo de quem estava presente. Para as amigas antigas, eu era a mãe. Para os conhecidos do Henrique, eu era a mãe que mora com ela. Não a dona do apartamento, não a pessoa que havia comprado aquele imóvel, mas uma pessoa que estava ali dentro como beneficiada de uma generosidade da filha. Uma inversão tão cirúrgica que eu demorei para nomear. Depois, as pedidas começaram. Primeiro foi discreta. Mãe, você não precisa ficar em casa esse fim de semana, vai visitar a Conceição. Depois foi mais direta. Mãe, vou ter gente aqui sábado, você pode ir passar o dia fora? E em algum momento parou de ser pedido e virou expectativa. Eu havia me tornado o elemento que precisava ser gerenciado para que a encenação funcionasse. Era o detalhe que não combinava com o cenário que ela estava vendendo. Numa tarde de sábado em que ela havia me pedido para sair, porque a família do Henrique ia visitar, eu fiz o que sempre fiz. Preparei o jantar antes de ir, deixei o frango assado com os temperos que sei que ela gosta, a farofa, o arroz na panela elétrica programado para a hora certa, a sobremesa na geladeira. Saí andando pelo corredor do meu apartamento como se fosse a última funcionária de um turno que não queria incomodar os patrões. Cheguei na casa da Conceição com um nó na garganta que eu engoli em seco o trajeto inteiro. Ela me abriu a porta, me olhou por 2 segundos, foi buscar café e quando voltou disse: Rosária, até quando você vai aguentar isso? Eu olhei para a xícara. Não respondi de imediato, porque a resposta honesta era: não sei. Eu não sabia até onde eu mesma ia deixar ir. Tinha medo que fosse longe demais. E esse medo, percebo agora, era a coisa certa de sentir. Porque quando a gente tem medo de até onde está disposta a aguentar, é porque alguma parte de nós já sabe que o aguentar tem um limite e que o limite está mais próximo do que gostaríamos de admitir. Mas ainda não era a hora. A hora veio quando veio, e veio pela mão do Lucas. O que quero que você entenda, antes de continuar, é o que esse apartamento representa para mim. Não é só patrimônio. Não é só metros quadrados no setor Bueno com vista para a Avenida T7. É o resultado de 2 décadas de parcelas mensais que eu e o Antônio pagamos em dia sem reclamar. É o lugar onde os meus filhos cresceram. É onde o Antônio ficou internado no quarto, naquela última semana, antes de eu decidir que ele precisava do hospital. É onde o cheiro do café que ele gostava forte e sem açúcar ainda me vem de vez em quando como um fantasma gentil quando o vento entra pela janela da cozinha de manhã cedo. É o único bem imóvel que me resta do que a gente construiu juntos. A Beatriz sabia disso. Ela cresceu naquela casa. Ela sabe exatamente o que aquele apartamento vale para mim. E mesmo assim, por isso é que eu precisei encarar de frente o que ela havia se tornado. Mesmo assim, ela estava planejando me tirar isso. Planejando calmamente, com estratégia, esperando o momento certo, exatamente como eu havia aprendido a fazer com a minha mãe. A diferença é que minha mãe me ensinou a usar a paciência para construir. A Beatriz aprendeu a usar a paciência para tomar. Foi isso que me gerou a frieza de que precisei naquele domingo à mesa. Não foi raiva. Raiva passa. Não foi decepção. Decepção pressupõe que eu esperava diferente, e há muito tempo eu havia parado de esperar. Foi uma espécie de clareza muito severa, o tipo de clareza que dói como cirurgia. Você sente o corte, sabe que é necessário e não pede anestesia porque precisa estar acordada para acompanhar cada passo. E é por isso que, quando Henrique estava com os documentos nas mãos e o sorriso havia sumido do rosto dele e a Beatriz estava com aquele sorriso congelado, calculando a versão, eu permaneci sentada, quieta, com as mãos sobre a mesa, com o envelope vazio diante de mim.
com a calma assustadora de quem fez o que precisava ser feito e não precisa mais de mais nada daquela noite, exceto que eles soubessem, exceto que a mentira que ela havia construído sobre mim, com meu dinheiro, dentro da minha casa, diante da família dele que passou a noite toda achando que eu era a empregada. Que essa mentira desmoronasse exatamente ali, com os documentos nas mãos de quem precisava ler, antes que ela pudesse revisitar a versão quando eu não estivesse presente. Não saí derrotada daquela sala. Saí depois de fazer o que havia planejado, e o que o Henrique faria com aquela informação era problema dele e dela. Mas isso era só o começo da história, porque o domingo foi o movimento pessoal. O que vinha depois era outra coisa. Era a via legal. Era o que o Dr. Fábio havia preparado enquanto eu preparava o jantar de isca. Era o segundo ato de uma peça que eu havia começado a escrever na noite em que o Lucas me mostrou aquelas mensagens. Você quer saber o que havia naquelas mensagens? Então fique comigo. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você teria aguentado mais tempo do que eu, ou teria reagido antes? Eu preciso saber, porque às vezes a gente acha que é a única que demora para enxergar. E não é. A gente demora porque ama. E é exatamente esse amor que os aproveitadores usam como combustível. Mas agora, vou te contar o que estava naquelas mensagens que o Lucas me mostrou. E o que eu fiz na noite seguinte. E por quê? Quando eu liguei para o Dr. Fábio às 10 da noite de uma sexta-feira, a primeira coisa que ele disse foi: Rosária, você está em posição muito mais sólida do que imagina. O Lucas hesitou antes de me mostrar. Vi a hesitação no corpo dele. Aquele jeito de segurar o celular virado para baixo, de olhar para mim e depois para a xícara, de abrir a boca e fechar sem dizer nada por 2 ou 3 segundos. Lucas é assim. Ele sente antes de falar e, quando fala, já pesou cada palavra com mais cuidado do que a maioria dos adultos que conheço. 19 anos, altura do pai, olhos da minha sogra que nunca chegou a conhecê-lo. Um menino que cresceu me vendo nos fins de semana quando o Roberto o trazia de Brasília, e que em algum momento deixou de me visitar por obrigação e passou a vir porque queria. Isso eu sei distinguir. Vó, ele disse, ainda com o celular virado para baixo. Você está bem emocionalmente agora? Ri. Uma risada seca, não de humor, de reconhecimento. Que tipo de pergunta é essa para uma mulher de 68 anos que passou 34 no serviço público e enterrou o marido? Pode falar, Lucas. Pode mostrar. Ele virou o celular. Era uma conversa do WhatsApp. A Beatriz e uma amiga dela, a Priscila, que eu conheço de vista de algumas vezes, que veio aqui em casa. Uma mulher de uns 35 anos, cabelo sempre diferente, jeito agitado de quem não para quieta. A Priscila havia enviado um áudio para uma amiga em comum desabafando sobre o que a Beatriz havia lhe contado. Essa amiga em comum tinha alguma conexão com a rede de conhecidos do Lucas e enviou a conversa com a ressalva de que achava que a família deveria saber. O mundo em Goiânia é pequeno. Os círculos se tocam onde a gente menos espera. Li a conversa devagar, 2 vezes. A Beatriz escrevia para a Priscila que precisava resolver a situação do apartamento antes do casamento, que o Henrique havia visitado o imóvel várias vezes e havia naturalmente assumido que era propriedade dela, porque ela nunca havia dito que não era, que os pais dele estavam muito impressionados com a estrutura que ela havia montado. Que havia um problema. O apartamento estava no nome da mãe, e antes de formalizar o casamento e fazer qualquer registro conjunto de bens, ela precisava que o imóvel saísse do meu nome. A frase que li 3 vezes, que ficou impressa nas minhas retinas com aquela clareza de coisa que você sabe que vai carregar para sempre. A mãe não vai entender direito de qualquer jeito, então é melhor fazer logo, sem alarde. Vou falar com ela sobre uma procuração ou uma doação em vida. Ela vai assinar se eu for do jeito certo. Sem alarde. Ela vai assinar se eu for do jeito certo. Fechei os olhos por um momento. Não para não ver, já havia visto. Para sentir o peso exato do que havia lido sem tentar suavizar nada. Minha filha de 41 anos, a menina que eu havia ensinado a ler nesse apartamento, que havia trazido para a escola todo dia por anos, que havia pago faculdade particular durante 5 anos porque a pública não saiu no prazo,
Essa filha estava planejando me tirar o único bem imóvel que me restava do meu casamento de 41 anos, e estava planejando fazer isso de um jeito que eu não entendesse direito. Lucas estava me observando, com cuidado, com aquele respeito jovem de quem sabe que está diante de algo que pode machucar e não quer ser o vetor da dor, mas entende que seria pior não dizer. Você fez certo em me mostrar, eu disse, e coloquei o celular sobre a mesa de volta. Tia Beatriz é minha tia, ele disse devagar, como se estivesse escolhendo a posição dele em voz alta. Mas você é minha avó, e isso é diferente. Sim, é diferente. Ele ficou mais 1 hora tomando café comigo. Não conversamos sobre a Beatriz nessa hora. Conversamos sobre a vida dele, sobre a faculdade de engenharia que ele havia ingressado no ano anterior, sobre a namorada que ele ainda não sabia como me apresentar sem parecer formal demais. Conversa de avó e neto. Conversa que tem o gosto de continuidade, de geração, de algo que persiste quando outras coisas desmoronam. Quando ele foi embora, eu fiquei sentada na mesa de jantar sozinha. A casa estava quieta do jeito que fica no fim de tarde de sexta-feira, quando a Beatriz ainda não voltou do trabalho. O sol entrava pela janela da sala, num ângulo baixo e alaranjado, que batia exatamente na moldura da foto do Antônio, que fica na estante. A foto do nosso 30º aniversário de casamento, tirada em frente ao hotel em Caldas Novas, onde passamos o fim de semana. Ele está sorrindo com aquele jeito dele, levemente envergonhado de estar sendo fotografado. O tipo de sorriso que a gente faz quando ama a pessoa, mas não é de performance. Olhei para aquela foto por um tempo, que não sei dizer quanto durou. E então alguma coisa que havia estado contida por semanas, meses, talvez anos, alguma coisa se desfez. Não me arrependo de ter chorado. Choro não é fraqueza, é pressão liberada. É o corpo dizendo que carregou mais do que devia por tempo demais e que agora precisa de 5 minutos para processar antes de seguir. Chorei porque estava com raiva de mim mesma por ter demorado a enxergar. Chorei porque o Antônio não estava ali para ouvir. E ele teria escutado tudo com aquela atenção dele, sem interromper, sem minimizar, sem dar soluções antes da hora. E no final, teria dito alguma coisa simples e certeira que eu teria carregado pelo restante da noite. Chorei porque a minha filha havia me enxergado como uma pedreira que se extrai e se descarta, como alguém sem lucidez suficiente para entender o que estava assinando. Eu que havia trabalhado 34 anos para não precisar de proteção de ninguém. Eu que havia construído cada tijolo daquela estabilidade com as mãos calejadas de quem nunca esperou que o chão aparecesse sozinho. Eu era o obstáculo burocrático no plano da minha filha. Quando parei de chorar, lavei o rosto no banheiro. Me olhei no espelho. 68 anos, cabelo grisalho que eu parei de tingir há 4 anos porque enjoei do fingimento, da minha parte ou de qualquer outra. Os sulcos ao lado da boca que são de rir e de me segurar para não rir e de segurar o choro que é diferente do choro de agora. As mãos que eu olhei em seguida, no espelho, depois as levantei na minha frente, as mãos de quem digitou processos durante décadas, de quem cozinhou para a família por 41 anos, de quem assinou a escritura desse apartamento numa tarde fria de julho, em 2006, na frente de um tabelião de cartório que cheirava a tabaco e café velho. Essas mãos não assinam procuração nenhuma que elas não entenderam. Não agora. Não para ninguém. E especialmente não para quem está planejando em silêncio o que fazer comigo sem alarde. Liguei para o Dr. Fábio às 10h11 da noite daquela sexta-feira. Ele atendeu no segundo toque, porque é assim que ele é. 40 e tantos anos de advocacia tornaram ele imune ao estranhamento de ligações tarde, porque sabe que quando as pessoas ligam tarde é quando as coisas são sérias de verdade. Expliquei o que havia acontecido, o que o Lucas havia me mostrado, o que eu havia lido. Ele ficou ouvindo sem interromper, assim como ouvia os segurados que eu atendia quando eu ainda era analista, com aquela atenção profissional que é diferente de curiosidade, é diferente de julgamento, é só processamento de informação relevante. No final, ele disse: Rosária, você está em posição muito mais sólida do que imagina. Venho na sua casa amanhã de manhã, 9 horas. Fechei o telefone, fui até a cozinha. Fiz chá de camomila, que é o que eu faço quando preciso que o corpo entenda que a noite vai terminar e que o descanso ainda é possível.
Sentei à mesa com a xícara quente entre as mãos e olhei para a janela que dava para as luzes da avenida lá embaixo. Goiânia de noite tem uma luminosidade peculiar. Não é a frieza das cidades que ficam belas ao se iluminar. É uma quentura horizontal de cidade que nunca dormiu direito, mas que também nunca parou de funcionar. Eu amo essa cidade. Passei mais de 40 anos aqui. Cada esquina tem uma memória, cada bairro tem uma fase da minha vida. Aparecida, onde cresci, Centro, onde trabalhei antes do concurso, Setor Oeste, onde a gente morou antes de comprar o apartamento, e o Setor Bueno, onde finquei raiz de vez. E ali naquela janela, tomando chá às 10h30 da noite de uma sexta-feira, decidi que não ia sair. Não ia sair do apartamento. Não ia assinar nada. Não ia ser gerenciada. Não ia ser o detalhe inconveniente que precisa ser encaminhado para outro cômodo enquanto a filha recebe as visitas. Não ia ser a empregada de nada nem de ninguém. Muito menos da minha própria vida, dentro da minha própria casa. O Dr. Fábio chegou no sábado às 9h em ponto. Vem, sentei-o na mesa de jantar com café passado na hora, café forte, que é o único jeito que sei fazer. E botei tudo na mesa. A escritura original, os comprovantes de transferência bancária dos últimos 48 meses, os recibos de condomínio, o contrato do financiamento do carro, o histórico de pagamentos de IPTU, os comprovantes de manutenção do imóvel. Tudo guardado na gaveta que o Antônio chamava de a gaveta da Rosária, porque sabia que o que eu guardava ali era o que valia de verdade. O Dr. Fábio foi folheando cada documento com aquela meticulosidade de advogado que não se satisfaz com o primeiro olhar. Precisa ver a data, a assinatura, o número do processo, a autenticação. Anotava coisas no caderno, fazia cálculos nas margens, e quando terminou de ver o último comprovante, fechou o caderno, ajustou os óculos e me olhou. Rosária, você tem documentado um comodato informal de 4 anos com contribuição financeira sua para a manutenção do imóvel. Você tem a escritura original. Você tem prova de pagamento contínuo de todas as obrigações do imóvel. Qualquer tentativa de transferência forçada ou por pressão seria contestada com facilidade. E mais, você tem base para notificação de rescisão de comodato com prazo legal de saída. Tomei um gole de café. Eu sei, eu disse. Agora me diz o que precisa ser feito, na ordem certa. Passamos 2h30 naquela mesa. O Dr. Fábio foi me explicando cada passo. Eu fui anotando em letra miúda numa caderneta quadriculada que o Antônio havia me dado de presente anos atrás. Uma caderneta italiana, capa de couro, que eu nunca havia usado porque me parecia refinada demais para o cotidiano, mas que naquele sábado de manhã era o lugar exato onde as coisas precisavam ser registradas. Cada etapa, cada prazo, cada documento que precisava ser autenticado e quando. A estratégia tinha 2 frentes. A primeira era o movimento pessoal, garantir que o Henrique soubesse da realidade antes de qualquer movimentação patrimonial. Não por generosidade com ele. Eu não devia nada ao Henrique Mourão Brandão. Mas porque se ele firmasse casamento sem saber, qualquer tentativa posterior de contestar a propriedade do apartamento se complicaria com a entrada de um cônjuge de boa-fé na equação. Era preciso que ele soubesse agora, com os documentos nas mãos, com os pais presentes como testemunhas. O Dr. Fábio foi claro. Não é benevolência, Rosária. É estratégia. A segunda frente era a via legal. Notificação extrajudicial de rescisão do comodato informal, com prazo de 30 dias para desocupação do imóvel, registrada em cartório com ata notarial. Todos os documentos autenticados. Enviada pelos correios com aviso de recebimento. Protocolo completo. E se ela contestar? Eu perguntei. O Dr. Fábio fechou o caderno. Então a gente vai para juízo com tudo isso, ele disse, fazendo um gesto para os documentos na mesa. E vemos o que a contestação dela tem para mostrar. Sabia a resposta antes de ele terminar. Não tinha nada. Ela não tinha nada além da narrativa que havia construído em voz alta para as pessoas que ela queria impressionar. Papel, ela não tinha. Comprovante, ela não tinha. Contrato, ela não tinha. Assinatura minha, ela não tinha. E não ia ter. Depois que o doutor Fábio foi embora, naquele sábado de manhã que estava começando a esquentar no jeito típico de Goiânia,
Eu arrumei os documentos de volta no envelope pardo, guardei na gaveta e fui lavar a louça do café. Enquanto lavava, ouvi a chave na porta. A Beatriz estava chegando. Havia passado a noite fora, o que era frequente nos fins de semana em que o Henrique tinha a agenda. Ela entrou, passou pela cozinha, me deu um beijo no rosto com aquela naturalidade de rotina, perguntou se tinha café. Eu disse que tinha. Servi sem falar mais nada. Ela ficou sentada na mesa do café, tomando a xícara e olhando o celular. Eu lavei a louça com o barulho da torneira entre nós. Ela não perguntou o que havia me acontecido. Não perguntou como eu estava. Não perguntou nada. Eu também não disse nada. Mas daquele dia em diante, comecei a observar de um jeito diferente. Observei como ela atendia o telefone quando era o Henrique. A voz mudava, ficava mais leve, mais performática. Observei como ela se apresentava para os porteiros do prédio, que começavam a me cumprimentar com aquela hesitação de quem não sabe bem qual é meu papel ali. Observei as roupas novas que apareciam no armário sem que eu perguntasse de onde vinham, e sem que ela oferecesse explicação. Observei o jeito como ela olhava para o apartamento às vezes, com aquele olhar possessivo de quem está calculando o valor de uma coisa que ainda não é sua, mas que já está decidida a adquirir. Não confrontei, não perguntei. Continuei sendo a mãe que ela esperava. Invisível, útil e quieta. Mas eu estava prestando atenção em tudo. E durante as semanas seguintes, enquanto o doutor Fábio preparava os documentos e eu autenticava os comprovantes em cartório numa tarde discreta de semana, o cartório cheirava a papel velho e formaldeído, aquele cheiro de lugar onde as coisas se tornam oficiais e definitivas que me reconfortou de um jeito que eu não esperava. Durante essas semanas, fui me reconstruindo por dentro. Retomei uma rotina que havia abandonado quando o Antônio morreu. Voltei a caminhar de manhã, que é algo que fazia com ele aos fins de semana e que havia parado de fazer porque o hábito sem a pessoa fica vazio por um tempo antes de se tornar seu de novo. Voltei a ligar para velhas amigas que eu havia afastado com a justificativa de estar ocupada, quando na verdade estava envergonhada de estar tão ocupada dentro de uma vida que não era mais inteiramente minha. Voltei a cozinhar o que eu gosto, não o que a Beatriz gosta, não o que o Henrique comia quando ficava para jantar, o que eu gosto, que é diferente. Me olhei no espelho uma manhã e decidi parar de me sentir invisível. Invisível não era o que eu era. Era o que eu havia aceitado ser, porque confundi ceder com dar, confundi generosidade com ausência de limite, confundi amor de mãe com obrigação de desaparecer. Não somos a mesma coisa, nunca foram a mesma coisa. E minha mãe, lá do Piauí, que havia me ensinado a esperar para ganhar, nunca havia dito que esperar significava se apagar. Ela esperava observando, planejando, acumulando. Não esperava sumindo. A Conceição me ligou numa tarde e disse que havia uma promoção de pacotes turísticos para o Nordeste para julho. Perguntou se eu queria ir juntas. Havia dito que não para tantas coisas nos últimos anos que a palavra sim saiu da minha boca antes que eu terminasse de pensar. Sim, vamos. Ela ficou quieta por um segundo do outro lado. Você está bem, Rosária? Estou ótima, eu disse. E era verdade. Era verdade porque havia entendido, com aquela clareza que só vem depois de uma noite de choro e uma manhã de planejamento objetivo, que eu vivia melhor, muito melhor, dentro da minha própria vida do que dentro do cenário que a Beatriz havia construído ao meu redor. O apartamento silencioso da minha escolha não é a mesma coisa que o apartamento silencioso do abandono. O café feito na hora que eu quero não é a mesma coisa que o café feito quando a filha se lembra de pedir. Amanhã no meu ritmo vale mais do que 10 manhãs aceleradas no ritmo de quem precisa que eu saia antes das visitas chegarem. Eu estava bem. E então, numa tarde de quarta-feira, em que eu havia descido para pegar uma encomenda no porteiro, o Cláudio, que trabalha no prédio há quase tanto tempo quanto eu moro aqui, disse algo enquanto me entregava o volume. Dona Rosária, tudo bem com a senhora? Pergunto porque semana passada ouvi a Dona Beatriz falando com alguém que a senhora ia se mudar em breve. Fiquei até preocupado, porque a senhora mora aqui há tanto tempo. Parei. Você ouviu o quê? Ele repetiu. A Beatriz havia comentado com alguém no saguão, ele não havia prestado atenção em quem, que,
a situação do apartamento ia se resolver logo, e que a mãe estava planejando morar com o outro filho em Brasília. Eu que não estava planejando nada disso. Eu que nem havia conversado com o Roberto sobre isso. Eu que tinha minha vida, minha aposentadoria, minha rotina em Goiânia e não havia cogitado mudar nada disso para Brasília ou para lugar nenhum. Ela já estava construindo a narrativa para o condomínio. Já estava preparando o terreno para que minha saída parecesse natural, esperada, até desejada. Como se eu fosse embora por vontade própria para que ela pudesse, com toda a naturalidade de quem estava assumindo o imóvel que a mãe havia deixado, solicitar a transferência de titularidade. Subi no elevador com a encomenda na mão e o estômago frio. Não de medo, de confirmação. Era mais sério do que eu havia calculado. Não era só a procuração que ela queria. Era toda a narrativa ao redor da procuração. O terreno estava sendo preparado. O pessoal do condomínio já estava recebendo a versão dela. Em algum momento, essa versão ia chegar ao cartório, ao banco, a algum lugar que importasse. E minha ausência de ação seria interpretada como concordância. Não era mais tempo de esperar. Era tempo de mover. Mas antes de me contar como o doutor Fábio e eu montamos cada peça do que veio depois. As provas que tirei, os documentos que autentiquei, a armadilha que preparei. Precisa saber de uma coisa. De uma conversa que tive com a Conceição naquela semana, depois de contar tudo o que havia descoberto no condomínio. Ela me olhou por um tempo longo, com aquela expressão específica de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Rosária, ela disse, você sabe que isso poderia ter saído diferente, né? Se você não tivesse guardado tudo desde o começo. Eu sei. Guardo tudo. Recibos, contratos, promessas. É o jeito que aprendi. É o jeito que vai continuar sendo. O que o Cláudio me disse no saguão não me deu paz por nenhum momento daquela noite. Jantei sozinha, como havia feito tantas vezes desde que a Beatriz começou a dormir fora com frequência. Arrumei a mesa com o prato, os talheres, o copo de água, o saleiro. Arrumei como se fosse para mais de uma pessoa, porque esse hábito de 41 anos de casamento não me abandonou. E às vezes prefiro o espaço vazio na mesa, a aceitação de que a refeição é só minha. Servi o macarrão que havia feito no almoço e esquentado. Sentei. E enquanto comia, pensava no que o Cláudio havia repetido 2 vezes para ter certeza que eu havia entendido. Ia se mudar em breve. A situação do apartamento ia se resolver logo. Ela já tinha um prazo na cabeça. Já havia compartilhado esse prazo com alguém no saguão do prédio com a naturalidade de quem comenta algo que é fato, não plano. O que significa que ela estava mais adiantada do que eu havia estimado. O Dr. Fábio havia me dito para não apressar o movimento pessoal, esperar o momento certo com o Henrique. Mas o momento certo na cabeça dele levava em conta a minha segurança jurídica, não o cronograma dela. E o cronograma dela estava em andamento. Liguei para o Dr. Fábio depois de lavar a louça. Eram 8 da noite. Expliquei o que o Cláudio havia dito. Fiz isso de forma objetiva, sem drama. As informações relevantes na ordem em que havia recebido. O Dr. Fábio ouviu, fez 2 perguntas curtas sobre o que o porteiro havia ouvido exatamente e disse: Rosária, vamos precisar adiantar a coleta de evidências. Você pode fazer o que conversamos na semana que vem? Posso fazer na semana que vem, eu disse. Então, na semana que vem. O que havíamos conversado era uma investigação sistemática do que ela havia movimentado financeiramente usando o endereço e o patrimônio do apartamento como base. O doutor Fábio havia me orientado sobre o que buscar. Qualquer documento em nome dela que utilizasse o endereço do imóvel como prova de residência permanente, o que reforçaria o comodato. Qualquer contrato ou proposta onde o imóvel aparecesse descrito como dela. E o histórico bancário que demonstrasse que eu havia bancado a estrutura enquanto ela não havia contribuído com parte proporcional das despesas. Comecei na segunda-feira. A Beatriz saía para o trabalho às 7h40 e eu tinha até às 6 da tarde. Ela raramente voltava antes disso em dias de semana. Primeiro fui até os meus arquivos. Eu guardo tudo em pastas plásticas organizadas por ano dentro de uma caixa de papelão que fica na prateleira do armário do corredor. É um sistema que o Antônio havia iniciado nos anos 80 com pastas de papel e que eu havia modernizado para plástico nos anos 2000. Mas o princípio é o mesmo. Cada documento tem um lugar,
Cada lugar tem uma data, e quando você precisa de alguma coisa, você sabe exatamente onde ela está. Separei os comprovantes dos últimos 4 anos de despesas do imóvel e fiz uma lista manuscrita: condomínio, IPTU, manutenção do elevador, uma cota extra que o condomínio havia cobrado 2 anos antes, a troca do chuveiro do banheiro, a reforma da torneira da cozinha, a pintura do corredor que eu havia custeado porque o prédio havia pincelado o corredor externo, mas eu havia decidido pintar o interno também. Soma total dos últimos 48 meses, incluindo as transferências mensais que eu havia feito para as contas de consumo: R$ 93.400. R$ 93.400 que eu havia colocado nesse apartamento enquanto a Beatriz morava lá. Fora as parcelas do financiamento do carro, que somavam mais R$ 87.600 nos 60 meses do contrato, dos quais eu havia pago 47 até então. R$ 140 mil de investimento concreto, documentado, com data e assinatura, que eu havia feito na vida da minha filha nos últimos 4 anos. Escrevi esse número na caderneta quadriculada de couro com caneta de ponta grossa porque precisei de uma certa solenidade no ato de registrá-lo. Não era vitimismo, era contabilidade. Na segunda etapa da investigação, entrei nas minhas contas bancárias pelo aplicativo e tirei prints de todas as transferências identificadas, com data, valor e descrição, que demonstravam o histórico de pagamento. O Dr. Fábio havia me ensinado a salvar os extratos em PDF e enviá-los para o e-mail dele para autenticação com carimbo de data e hora. Fiz isso para os últimos 4 anos, mês a mês, sem pular nenhum. Depois, fui verificar o que ela tinha registrado. No banheiro dela, numa pasta de documentos que ficava na gaveta embaixo do lavatório, ela havia me pedido uma vez para não mexer porque eram papéis de trabalho. Encontrei o que o Dr. Fábio havia dito que poderia estar lá. Um contrato de prestação de serviços de consultoria, no qual ela havia listado o endereço do apartamento como sede de pessoa jurídica, com data do ano anterior. E uma proposta de financiamento imobiliário que ela havia solicitado a um banco, onde havia preenchido o campo imóvel em garantia com o endereço e metragem do apartamento, sem mencionar titularidade. Não era um crime em si. O advogado me explicou isso depois. Era uma imprecisão que poderia se tornar problemática se ela tentasse usar aquele documento como base para qualquer negociação futura. E era exatamente o tipo de informação que precisava estar documentada agora, antes que qualquer cartório aceitasse qualquer solicitação dela sobre o imóvel. Fotografei os documentos com o celular. Organizei em pastas no aparelho, com as datas. Enviei tudo para o Dr. Fábio com uma mensagem. Encontrei o que você disse que podia estar lá. Ele respondeu em 20 minutos. Guardar as fotos com carimbos de data é suficiente por hora. Vamos juntar ao processo. Continue. Continuei. A conversa mais importante da fase de investigação foi com a Conceição, que além de minha melhor amiga, tem um nível de observação que seria desperdiçado em qualquer outra função que não fosse a de testemunha da vida alheia. Ela mora no apartamento ao lado há 22 anos e não há movimento nesse corredor que escape à percepção dela. Não porque seja curiosa de forma intrusiva, mas porque é o tipo de pessoa que presta atenção nas coisas como hábito de vida. Perguntei a ela, numa tarde de terça-feira tomando café na cozinha dela, se havia observado alguma coisa nos últimos meses que eu deveria saber. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado. Rosária, você quer que eu fale o que vi ou o que achei? Os dois. O que ela havia visto. O Henrique havia chegado 2 semanas antes com um homem que ela não conhecia. Mais velho, pasta, ar de profissional, e os dois haviam ficado no apartamento por cerca de 40 minutos, enquanto a Beatriz os recebia. Ela havia escutado, pela parede do corredor, palavras soltas que incluíam metragem, planta e valorização do bairro. Um corretor de imóveis ou um advogado de planejamento patrimonial. Em qualquer um dos casos, alguém avaliando o apartamento a pedido de quem achava que ia se tornar proprietária. O que ela havia achado? Que você estava demorando para tomar uma atitude, mas que também estava esperando para ter certeza. O que é do seu jeito, e que o teu jeito sempre funcionou. Dei um sorriso que era de tristeza e de certeza ao mesmo tempo. Funcionou até agora, eu disse. Vai continuar funcionando, ela respondeu.
No fim daquela semana de investigação, eu tinha os comprovantes bancários dos 48 meses de contribuição financeira ao imóvel, autenticados em PDF com carimbo, os documentos encontrados na pasta dela, fotografados com data e hora, o histórico do financiamento do carro com meu nome como titular, a escritura original do apartamento e o depoimento informal da Conceição, que o Dr. Fábio havia orientado a ser formalizado em declaração assinada se necessário. E mais, o relato do Cláudio, que o Dr. Fábio havia me pedido para registrar por escrito no mesmo dia em que ouvi, com data e hora, o que eu havia feito, graças à caderneta quadriculada que estava se tornando o diário desta guerra. Levei tudo para o Dr. Fábio numa tarde de quinta-feira. Sentamos na sala de espera pequena do escritório dele. Ele trabalha sozinho num sobrado na Vila Nova, tem uma secretária e nenhum estagiário porque diz que prefere saber cada vírgula do que assina. Enquanto ele verificava cada documento, fui observando os quadros na parede. Uma foto do Rio Araguaia. Um certificado de especialização em direito imobiliário de uma universidade de São Paulo. Uma foto com um grupo de colegas que parecia ter uns 20 anos, onde o Dr. Fábio aparecia com cabelo mais escuro e a mesma expressão meticulosa de sempre. Rosária, ele disse, sem levantar os olhos dos papéis. Você tem aqui o suficiente para que qualquer tentativa de contestação seja improdutiva. O comodato está caracterizado. A titularidade é sua. A contribuição financeira está documentada. E o histórico de uso do endereço por ela sem titularidade é prova de que ela sabia que o imóvel não era dela. E o jantar? Eu perguntei. É a hora? Ele me olhou. É a hora. Mas precisa ser calculado. Você tem alguma data próxima em que o Henrique vai estar com a família no apartamento? Tinha. A Beatriz havia me avisado naquela semana que queria fazer um jantar na próxima semana com os sogros, para integrar as famílias antes de começar a planejar a festa de casamento. E havia me pedido, com aquele jeito que não pede, declara, que eu aparecesse para ajudar a servir. Para ajudar a servir. Olhei para o Dr. Fábio. Ela me convidou para servir o jantar. Ele fechou a pasta, tirou os óculos, e por um momento, o único momento em 15 anos de amizade profissional em que vi isso, ele deu uma risada curta e seca que era de ironia pura. Então você vai aparecer para servir, Rosária. Você vai servir o que ela não está esperando. Passei os dias seguintes me preparando de dentro para fora. Revisei cada documento uma última vez com o Dr. Fábio, que montou o conjunto final em ordem cronológica. Escritura do imóvel na primeira página, depois os comprovantes de pagamento por ano, depois o histórico do financiamento do carro, depois as fotos dos documentos encontrados na pasta dela, não como prova jurídica primária, mas como contexto para o Henrique entender a extensão do que havia sido construído. O envelope pardo ficou pronto na quarta-feira à noite. Na quinta-feira, me arrumei com cuidado. Não de forma ostensiva. Não era um evento para aparecer. Era um jantar de domingo onde eu havia sido convidada para servir. Apareci de calça bege, camisa de algodão branca, sapato fechado confortável, cabelo arrumado, batom discreto. A minha versão de presente, não de serviçal. Coloquei o envelope na bolsa e fui ao jantar que ela havia preparado para me humilhar. O apartamento cheirava a assado quando eu cheguei. A Beatriz havia cozinhado, o que era raro o suficiente para eu notar. Lombo assado com batatas, a receita da minha mãe que eu havia ensinado a ela uns 15 anos atrás, numa tarde de sábado em que ela ainda me pedia para ensinar coisas. O cheiro era bom, e isso me causou um tipo específico de tristeza que durou exatamente o tempo que levei para pendurar a bolsa no cabide do corredor e me lembrar o que estava dentro dela. A tristeza passou. Entrei na sala. A mesa estava posta para 6 pessoas. Eu, a Beatriz, o Henrique e os pais dele, Abelardo e Marta. As taças já tinham vinho. O centro de mesa eram flores brancas, lílies, que eu não havia comprado, porque ela não havia me pedido para comprar, num arranjo que era claramente escolhido para impressionar, não para agradar. A sala estava com a iluminação regulada no ponto mais favorável. A Beatriz havia pensado em cada detalhe daquela noite. Só não havia pensado naquele detalhe. Sentei numa das cadeiras laterais enquanto a Beatriz ia buscar os convidados na porta. Ouvi vozes no corredor.
O Abelardo com aquela voz grossa de homem que fala alto porque foi criado para ocupar espaço. A Marta mais discreta, comentando algo sobre o elevador. O Henrique chegou por último, cumprimentando a noiva com um beijo no rosto que era de casal estabelecido, não de namorados. Eles entraram na sala e me cumprimentaram. O Abelardo com um aperto de mão firme, mas distraído. A Marta com um sorriso gentil que me olhava sem me ver realmente. E o Henrique com um "Boa noite, Dona Rosária", que tinha cordialidade genuína e que me fez pensar, por um segundo, que aquele homem não merecia o que a Beatriz havia construído sobre ele. Sentamos. O jantar começou. A Beatriz era uma anfitriã impecável quando queria. Conduzia a conversa com leveza, distribuía a atenção aos sogros com precisão calculada, ria dos comentários do Abelardo com entusiasmo moderado, o suficiente para ele se sentir aprovado, não o suficiente para parecer lisonja óbvia. Era uma performance admirável. Eu a observei durante boa parte do jantar com aquele olho clínico de quem passou décadas avaliando processos e sabe distinguir o documento verdadeiro do que está faltando autenticação. A autenticação que faltava na performance dela era a realidade. Eu servi, quando me pediram. Levantei para buscar o segundo prato. Recolhi pratos com a naturalidade de quem fez isso a vida inteira, porque fiz, mas porque quis, não porque era minha função. A diferença é invisível para quem não sabe olhar. Para mim, a diferença era tudo. E foi no momento em que eu voltava para a mesa com o último prato vazio na mão que a Beatriz disse aquilo. "Pode recolher os pratos, mãe." Pausa. Ela é só a empregada da família. Ouvi o riso leve dos sogros. Ouvi o tinido das taças, ouvi o Abelardo começar uma frase sobre a viagem a Portugal. Coloquei os pratos na pia, enxuguei as mãos no pano, fui até o corredor e fui buscar a bolsa. O que aconteceu nos 4 minutos seguintes foi o resultado de semanas de planejamento e 4 anos de observação. Não foi improviso. Foi a execução de algo que havia sido construído com a mesma paciência com que construí tudo que tenho. Tijolo por tijolo, documento por documento, data por data. Sentei à mesa. Tirei o envelope. Abri. Organizei os documentos na minha frente. Olhei para o Henrique. "Henrique", eu disse, "antes de continuarmos essa noite, preciso que o senhor leia algumas coisas." Não foi grito, não foi choro, não foi discurso. Foi uma instrução objetiva, dada com a voz de quem passou 34 anos atendendo cidadãos e sabe que quando a informação é relevante, ela não precisa de drama para ter peso. Coloquei os papéis nas mãos dele. A Beatriz congelou. Vi o momento em que ela reconheceu o envelope. Não o envelope em si, mas o que ele representava. A existência de documentos que ela não havia planejado que estivessem ali. A possibilidade de que eu soubesse mais do que ela havia calculado. O sorriso dela ficou no rosto, mas mudou de natureza. Deixou de ser performance e virou esforço. Henrique leu em silêncio. A sala ficou quieta de um jeito que só acontece quando as pessoas percebem que algo mudou, mas não sabem ainda o quanto. O Abelardo parou a história de Portugal no meio de uma frase. A Marta colocou a taça de vinho sobre a mesa sem tomar o gole que estava prestes a tomar. E a Beatriz ficou olhando para mim com aqueles olhos calculando. Qual versão, qual ângulo, qual forma de recuperar o controle da narrativa antes que fosse tarde demais. Já era tarde demais. Henrique virou a primeira folha, depois a segunda. Na terceira, os comprovantes de transferência bancária mês a mês. Ele parou por um tempo mais longo. Vi os olhos dele se moverem de volta para o início da folha, relendo. A mandíbula estava contraída. Não era raiva ainda, era processamento. Quando ele terminou de ler o conjunto, ficou em silêncio por uns 15 segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois olhou para a Beatriz. Ela abriu a boca. "Henrique, isso é uma confusão burocrática. A gente pode..." "Beatriz." A voz dele era baixa, controlada, com aquele tipo de quietude que em engenheiro significa que está calculando a estrutura antes de dizer se ela aguenta ou não. "Esse apartamento está no nome da tua mãe." "Eu sei, mas... E esse carro?" Ele olhou para o papel. "O financiamento está no nome dela." "Henrique, o contexto é..." Ele se levantou da mesa, não com violência,
com aquela contenção de quem precisa de espaço para não dizer coisas que não voltam. Pediu licença com uma voz monossilábica e levou os pais para o corredor. Ouvi vozes abafadas. O Abelardo, que a vida inteira havia construído o patrimônio da família e sabia o que um imóvel representa na configuração de um casamento. A Marta, mais suave, dizendo alguma coisa que não ouvi completa. O Henrique falando pouco, mas quando falava era em frases curtas que chegavam como telegramas. A Beatriz ficou sentada à mesa comigo. O silêncio entre nós foi o mais pesado que já habitamos juntas. Mais pesado que o silêncio depois da morte do Antônio. Mais pesado que o silêncio dos fins de semana em que eu saía para que ela recebesse as visitas. Esse silêncio tinha textura. O tecido gasto de 4 anos de encenação se desfazendo num domingo à noite, com os pratos sujos ainda na pia. Ela tentou. Mãe. A voz saiu mais vulnerável do que eu havia visto em anos. Não sei se era genuína ou se era a última performance disponível. Mãe, eu posso explicar. Eu a olhei. Beatriz. A minha voz saiu com a mesma temperatura que havia entrado naquela sala. Eu sei que você pode. Você sempre soube explicar tudo. Ela ficou quieta. Mas eu não quero mais as explicações. Continuei. O que está naquelas folhas não precisa de explicação. Tem data, tem valor, tem assinatura. Papel não inventa história. Ela tentou de novo. O rosto se fechando naquela expressão de quem vai partir para a ofensiva. A que eu conhecia. A que usava desde criança, quando percebia que a defesa não estava funcionando. Você sempre fez questão de me envergonhar. Eu dei um sorriso que veio de algum lugar muito fundo, de algum lugar que ficou quieto por tempo demais, e que agora estava finalmente tranquilo. Não, Beatriz, eu nunca fiz questão de te envergonhar. Eu fiz questão de ter provas. Os pais do Henrique saíram primeiro. A Marta me olhou ao passar, não com raiva, mas com aquela expressão de quem está reordenando informações e ainda não sabe exatamente o que fazer com elas. O Abelardo saiu sem me olhar, que foi mais eloquente do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. O Henrique passou pela sala por último. Parou brevemente. Me olhou. Não com pena desta vez. Me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não a empregada da família, não a mãe que servia e saía, não o fundo de cena da vida que a Beatriz havia montado. Me viu como a mulher que estava sentada à mesa com calma, enquanto a estrutura de 4 anos desmoronava ao redor, e que havia planejado cada detalhe daquele desmoronamento com a precisão de uma engenharia que ele, como engenheiro, reconhecia. Boa noite, Dona Rosária, ele disse. Boa noite, Henrique. E foram embora antes da sobremesa. A Beatriz ficou olhando para a porta fechada por um momento longo. Depois se levantou da mesa sem dizer nada, pegou a bolsa que estava na cadeira ao lado e caminhou em direção ao quarto. Parou no corredor. Você vai se arrepender disso, ela disse sem se virar. Respondi sem levantar da cadeira, sem mudar o tom, sem nada além da mesma calma que havia me acompanhado desde que tirei o envelope da bolsa. Não me arrependo das coisas que faço com documentação, Beatriz. Ela entrou no quarto. A porta fechou. Eu fiquei sentada à mesa por mais uns 10 minutos. O apartamento estava quieto do meu jeito. Os copos de vinho ainda estavam sobre a mesa com as marcas dos lábios das pessoas que haviam sido interrompidas no meio da noite. O arranjo de flores brancas estava no centro, bonito e inútil como toda decoração que serve só à aparência. Juntei os documentos de volta no envelope, coloquei na bolsa. Me levantei. Fui lavar os pratos que estavam na pia. Não porque era minha obrigação, mas porque é o que faço. Porque gosto de uma cozinha arrumada antes de dormir. Porque esse apartamento é meu e eu cuido das coisas que são minhas. Quando terminou, apaguei a luz da cozinha, da sala, do corredor. Fui para o meu quarto. Me deitei, fechei os olhos e dormi a noite inteira pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, antes do sol chegar ao ângulo da varanda, o doutor Fábio enviou por mensagem. Posso registrar a notificação extrajudicial na segunda. Confirma? Confirmei em 2 palavras. A notificação extrajudicial chegou para a Beatriz pelos correios numa terça-feira, com aviso de recebimento. Eu estava na varanda tomando café quando ouvi o celular dela tocar no quarto. Ela ainda morava aqui, porque a lei dá prazo e o prazo é do meu lado, não do dela. Ouvi ela atender. Ouvi a voz subir.
Ouvi a porta do quarto abrir. Ela apareceu no corredor com o papel na mão e os olhos vermelhos de quem chora com raiva, não com tristeza. Você me mandou notificação de despejo. Rescisão de comodato. Eu corrigi devagar. Com prazo legal de 30 dias, redigida pelo Dr. Fábio Andrade e registrada em cartório. Ela tentou as 3 fases que eu já esperava: raiva, choro, ameaça. Na fase da raiva, disse que ia contestar, que tinha seus direitos, que isso ia para a justiça. Na fase do choro, disse que eu havia destruído o casamento dela, que o Henrique havia desfeito o noivado 3 dias depois do jantar. Fiquei sabendo pela Conceição antes de ela me contar, mas não disse isso. Na fase da ameaça, disse que ia falar com o Roberto, que ia contar o que eu havia feito com a família. Respondi que ela podia ligar para o Roberto quando quisesse. Eu havia contado a ele pessoalmente, e ele havia ouvido com a calma tranquila de quem ama a mãe e reconhece a filha. O advogado dela ligou para o Dr. Fábio. 2 vezes. Na terceira parou de ligar. A Beatriz foi embora no 27º dia do prazo de 30. Não foi com gritaria. Foi com aquele silêncio específico de quem perdeu e está guardando forças para a narrativa de vítima que vai construir para outras pessoas. Carregou as malas, as caixas de objetos pessoais, o rack da sala que era dela. Deixou marcas na parede onde estava o rack. Não disse adeus. Fechei a porta depois que ela desceu o elevador pela última vez. Fiquei parada no corredor por um momento. Olhei para o cabide de madeira que o Antônio havia pregado, para a moldura da porta do quarto onde a Beatriz havia dormido durante 4 anos, para a cozinha que cheirava a café e a nada mais que meu. Depois fui fazer o café. O noivado foi desfeito. Henrique me enviou uma mensagem curta, sem rodeios, dias depois do jantar. Agradecia por ter tido a coragem de mostrar a verdade antes que ele cometesse algo irreversível. Respondi que ele não precisava de agradecimento, precisava de informação e eu tinha a obrigação de dar. Não falamos mais, mas aquela mensagem fechou um ciclo que eu nem sabia que estava aberto. Soube, pela rede pequena que é Goiânia, que ele estava bem. Seguiu a vida. Que é o que as pessoas fazem quando recebem a verdade a tempo. A Beatriz foi morar com uma amiga no setor oeste. Está bem, me consta que está bem, que voltou ao trabalho normal, que está reconstruindo. Não sei se vai reconstruir a versão honesta de si mesma ou a próxima encenação. Isso não é mais problema meu. Não porque não a amo. Ainda amo, do jeito que se ama alguém que foi seu filho e que tomou um caminho que você não escolheria para ele. Mas amor não é sinônimo de acesso ilimitado. Amor não é assinar o que não entendi. Amor não é me tornar invisível dentro da minha própria vida para que ela possa parecer o que não é. Ela é minha filha. Isso não muda. Mas o apartamento é meu. E isso também não muda. Não a perdoei no sentido de apagar. Perdão que apaga é ficção. O real é mais complexo e mais silencioso. É reconhecer o que aconteceu com clareza. É não carregar isso como ferida aberta que infecta tudo ao redor. E é seguir, com as provas arquivadas, com a escritura no meu nome, com a gaveta organizada do jeito que sempre foi. Quando o Roberto me ligou depois de tudo se resolver, ficou em silêncio por um momento antes de falar. Mãe, você está bem? Disse que estava. De verdade? De verdade. Você precisava ter me ligado antes. Talvez. Mas eu sabia o que fazer. Sempre soube. Ele sabe disso. O Lucas me mandou uma mensagem no dia em que a Beatriz saiu. Só um emoji de coração. Respondi com um emoji de flor. Às vezes as coisas mais importantes cabem em menos de uma palavra. Hoje o apartamento está quieto do jeito que escolhi que estivesse. Tomo café na varanda de manhã cedo, quando o sol está chegando no ângulo que aquece o lado esquerdo do rosto. O mesmo ângulo que o Antônio gostava, que era o ângulo da nossa poltrona favorita, que ainda está lá. Faço o café forte. Sento. Fico um tempo sem fazer nada, além de existir dentro do espaço que é meu. Em julho, vou a Jericoacoara com a Conceição. Nunca fui. O Antônio sempre disse que a gente ia e a vida foi empurrando. A gente vai. 2 quartos numa pousada com vista para as dunas que ela pesquisou durante semanas, com o entusiasmo de quem está vendo o oceano pela primeira vez num mapa. Vou porque eu posso. Porque minha aposentadoria está intacta. Porque minha vida está em ordem.
Porque a Conceição merece uma viagem com a melhor amiga de 22 anos que a ajudou a manter a sanidade durante 4 anos de uma guerra que eu precisava vencer sozinha. Aprendi, nessa história toda, que dignidade não se pede de volta. Ela não foi embora. Eu é que havia deixado de afirmar a minha. Deixei porque amava, porque tinha medo de perder o pouco que restava do vínculo, porque confundi ceder com preservar. Mas dignidade é como o apartamento. Está no seu nome ou não está. Não tem meio termo. Não tem comodato. Não tem morar de favor na sua própria vida por um tempo para se reorganizar. Está no seu nome. E você a apresenta com documentação. Minha mãe dizia: quem grita, perde. Quem espera, ganha. Não gritei uma única vez. Esperei o momento certo, com as provas certas, na mesa certa, com as pessoas certas presentes. E quando coloquei o envelope nas mãos de quem precisava ler, não precisei de mais nada. Os documentos falaram por mim com uma clareza que nenhuma palavra minha, em nenhum volume, teria conseguido. Que isso sirva para você, que está ouvindo a minha história agora, talvez reconhecendo pedaços dela na sua própria. Se você está dentro de uma situação em que virou invisível, em que virou o detalhe que precisa ser gerenciado, em que virou a empregada da sua própria vida, saiba que a saída não é o grito, é a documentação, é o planejamento, é saber exatamente o que você tem e o que é seu, antes que alguém decida por você. Guarda os recibos, guarda os contratos, guarda tudo. E quando chegar a hora, você vai saber o que fazer com eles. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova de mulher que não ficou quieta. E a próxima história que está passando agora na tela pode ser exatamente o que você está precisando ouvir hoje.